Galera, eu acabei de chegar da academia, tô toda escangalhada, assim, né? Eu não precisava falar, vocês estão vendo, mas eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um negócio que pra mim é muito urgente. E daí, vocês vão pegar essa informação e não o vídeo em si, porque eu sei que a maior parte do público, o público que precisa ver esse vídeo, não assiste vídeos com mais do que 15 segundos, só que eu não consigo falar o que eu preciso falar em 15 segundos. Então, você assiste esse vídeo, começa a espalhar essa informação, assim, em toda oportunidade que você tiver, principalmente se você for mãe, e aí você tem aquele grupo ali de mães. Você sabe do que eu tô falando, né? Eu vi um vídeo na internet, né? Vi aqui no meu computer um vídeo que é muito frequente de uma mãe tentando ensinar o filho a fazer uma subtração. Talvez você tenha visto. Ela fala: fulano, quanto que é 2 menos 1? Eu tenho 2, eu tiro 1, fica quanto? Aí a criança olha pra mãe tentando adivinhar. Veja bem, a criança não sabe a resposta, então ela fica tentando adivinhar a resposta. Ela olha pra mãe e ela fala: 1? A mãe: 1, então escreve, quanto que fica? Aí a criança, como ela tá tentando adivinhar, ela fala, sei lá, 31, 38. A mãe pergunta: não, quantas vezes eu tenho aqui? A criança fala 10. Enfim, a mãe tá tentando ensinar um dever, que é um dever de subtração. E a criança, obviamente, não está entendendo como fazer aquele dever de casa, porque ela não tem conceitos prévios dos quais você depende para poder fazer uma operação que na sua cabeça é simples, mas que você teve que ser ensinado a fazer isso. O ser humano não nasce com a habilidade inata de fazer contas, de adição, de subtração, assim como o ser humano não nasce com a habilidade inata de ler e escrever, diferente da linguagem. A linguagem, desde que ele esteja ali convivendo com outras pessoas, ele vai aprender a falar se tudo estiver certo com ele. Fazer conta e escrever? Não. Isso precisa ser ensinado. E por que diabos eu faço um vídeo por causa de um outro vídeo? Não é só por causa de um outro vídeo. É porque é uma situação que a gente encontra em tudo quanto é lugar. Eu passei por isso na minha família. Mães extremamente frustradas que tentam ensinar dever de casa para os filhos e os filhos não aprendem, aí a mãe acha que a criança está fazendo corpo mole, começa a ficar agressiva. Como assim? Eu acabei de te falar. Me fala, lê isso daqui. A criança lê. O que você leu? A criança não sabe responder, ela não tem capacidade de interpretar um texto ainda. Não é possível, você acabou de ler. A mãe começa a ficar agressiva, às vezes agressiva de fato, ela parte para as vias de fato, né? Quem não lembra das mães com uma chinela assim do lado de uma criança sentada, ensinando, entre aspas, a criança a fazer um dever de casa, como se a incapacidade da criança de fazer aquilo fosse derivada de uma letargia, de uma preguiça, ou o que quer que o valha. Quando, em 99% dos casos, aquilo ali está acontecendo porque a criança perdeu uma parte da formação dela que seria necessária para ela compreender aquele exercício. Porque o sistema formal de ensino, o sistema que as crianças são inseridas ali, dos seus 2 anos de idade até os seus 18 anos de idade, ele não é pensado para formar um ser humano. Ele é pensado para formar alguém para passar no vestibular. Então tudo é feito de forma mecânica e não é pensado na individualidade daquela criança. Mesmo as escolas mais tops, blaster, bilíngue, não sei o que lá, às vezes essa escola vai ter um número maior de profissionais por aluno. E é isso que faz a diferença. E não o método de ensino, que sempre segue a BNCC, sempre segue as leis federais. E este método de ensino é engessado, mas é engessado de uma forma burra. Nós, aqui no Brasil, não temos um currículo de fácil acesso. O que é um currículo? Um currículo é simplesmente dizer, tanto para a escola quanto para os pais, o que cada criança em determinada faixa de idade tem que aprender. Se você tiver acesso a um currículo de um país como Portugal, por exemplo, você lê aquele currículo e você não é formado em pedagogia, você não é formado em letras, você não tem nenhuma experiência na área de educação, mas ao ler aquele currículo, você já sabe, olha, o meu filho de 3 anos tem que ter noção de unidades. Meu filho de 2 anos tem que ter noção dos fonemas das vogais. Enfim, eu não sei exatamente quais são as habilidades de Portugal, mas é algo acessível. Se você pega o currículo, entre aspas, que existe da BNCC, é um negócio assim. Ele precisa desenvolver capacidades socioconstrutivas críticas de diversidade, de inclusão, democracia e globalização e etc. Não tem uma habilidade
bem definida. Então eu junto o fato do currículo ser engessado com o fato desse currículo ser mal feito ou inexistente nesse sentido, e o fato da maioria das mães não serem formadas em nenhuma área da educação, e às vezes as mães receberam uma educação que também foi falha. Eu junto isso e é o combo do desastre. Eu tenho essas situações dentro de casa, situações que traumatizam não só a criança, como a mãe. Essa criança que está sendo forçada a fazer uma subtração sem os conceitos prévios, ela vai odiar matemática pro resto da vida. E a mãe vai odiar ensinar o filho pro resto da vida, e eles seguirão caminhos separados, muito provavelmente. Como evitar que isso aconteça? Você pode evitar que isso aconteça com seu filho, e aí, obviamente, eu estou falando dos filhos que estão dentro do sistema de educação formal brasileiro. Seu filho está numa escola comum aí, qualquer, e daí você está tentando ensinar uma tarefa, você está tentando ensinar determinado conceito e ele simplesmente não está entendendo. O que eu faço nesse sentido? Por que eu não vou perder a paciência com meu filho? Por que eu não vou pegar o chinelo, colocar o chinelo do lado da cadeira e falar: você vai fazer essa lição à força ou não? Você precisa ter consciência que o seu filho perdeu alguma coisa lá atrás. E ele não perdeu alguma coisa lá atrás porque ele é burro, porque ele é incompetente, porque ele é preguiçoso. Ele perdeu alguma coisa lá atrás porque ele está numa sala com 40 crianças. Cada criança desenvolve essa habilidade em um tempo diferente. Eu não tô falando que ele tem até os 15 anos para aprender a ler. Não. Eu estou falando que dentro de um período de 1 ano, que é esse período que esta criança é esperada este desenvolvimento, o ciclano vai aprender na primeira aula e o beltrano vai aprender na última aula. Só que a professora é uma professora para 20 crianças. Ela não tem a menor capacidade de acompanhar cada uma das crianças dentro do seu nível de desenvolvimento. Então, se você aprendeu, meu amigo. Se você não aprendeu, passa para a próxima missão e vida que segue. E eu também não vou comunicar isso para os pais, porque a maior parte dos pais não tá nem aí para saber se meu filho aprendeu o fonema da letra A ou se ele não aprendeu o fonema da letra A. A maior parte dos pais nem sabe o que é isso. Provavelmente, o seu filho foi uma criança que lá atrás deveria ter recebido uma atenção maior em determinado degrau. Ele não recebeu, isso foi sendo passado para frente, foi sendo passado para frente, foi sendo passado para frente, até chegar num ponto em que ele não tem a capacidade de interpretar um texto porque ele não sabe ler. E ele não sabe ler porque ele não foi apresentado a consciência fonológica que ele precisava ter sido apresentado lá nos seus 3, 4 anos de idade. Então, ao invés de ficar forçando a criança a aprender algo que ela obviamente não tem a capacidade de aprender porque ela não foi ensinada a aprender, você como pai, você precisa dar 2 passos, 2, 3, 4 passos para trás. Quantos passos forem necessários para que a sua criança chegue no nível de habilidade que seria esperado para a idade dela. Uma criança igual a essa do vídeo, eu vou deixar o vídeo linkado aqui, caso você não tenha visto, é esperado sim que ela já esteja fazendo subtração. É esperado que ela já tenha a consciência de que o número 2 equivale ao número 2. Era esperado, sim, mas ela não está fazendo isso. Então o que eu preciso fazer? Preciso dar um passo para trás, começar do zero. Eu preciso ensinar essa criança o que é uma unidade, a consciência de uma unidade, que o número 2 equivale a 2 abelhinhas, equivale a 2 aviões, os exercícios de circular, a equivalência, os exercícios de colorir, a equivalência, de todos os números, até que esta noção de unidade e equivalência deste símbolo, que é o número 2, o número 3, não é algo natural, isso te foi ensinado. Saber que isto aqui escrito assim, que parece um cara barrigudinho, isto aqui corresponde a 3 unidades. Não nasce dentro da cabeça da criança, isso precisa ser ensinado. Então, dê um passo para trás, veja qual que é a lacuna de aprendizado da sua criança e comece a partir desta lacuna. Assim, a sua criança não vai ser traumatizada com determinada matéria e você não vai perder todos os cabelos tentando forçá-la a fazer um negócio que ela obviamente não tem condições de fazer. A parte mais difícil é como eu sei qual a lacuna que esta criança deixou de cumprir. Como eu vou saber, Débora,
se o meu filho faltou a noção de unidade, se o meu filho faltou a noção de soma, se o meu filho faltou a noção de subtração. Você precisa pegar materiais bons, materiais que são feitos de forma didaticamente inteligente, e começar a fazer esses materiais com seu filho. Então, eu vou dar um exemplo da matemática, por exemplo. Existe o material do professor Sérgio Morcelli, que é o melhor material do universo. É barato, é acessível. Você compra cada apostila por R$50, aquilo ali abre um mundo infinito de possibilidades para você. Compra a apostila do Sérgio Morcelli relacionada à idade do seu filho. Tenta fazer as atividades com ele. Ele não conseguiu? Compra da idade anterior. Tenta fazer as atividades com ele. Ele não conseguiu? Compra a da idade anterior, até você perceber que ele está fazendo as atividades de uma forma simples, de uma forma coesa, até você perceber que ele não está tentando atender às suas expectativas, que ele não está tentando decorar, que ele não está tentando, enfim, fazer qualquer coisa que não seja aquilo que está previsto na atividade. A matemática precisa estar dentro da mente dele de uma forma lógica. Veja bem, se ele não tiver essas premissas lógicas, se ele não tiver essas premissas de ordenação e de unidade, nada mais vai acontecer, nada mais vai ser fluido. Se o seu filho está com dificuldade de alfabetização, o caminho é o mesmo. Pegue algum curso de alfabetização, principalmente um curso de alfabetização voltado para alfabetização a partir do método fonológico e não a partir do método silábico. Pegue estes cursos que tem à disposição na internet. Veja bem, o MEC tem um curso de alfabetização da época que o MEC era do Carlos Nadalim, que é um curso de alfabetização perfeito, tá? Ele tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular, que te ensina como fazer a alfabetização da criança, e a criança aprende a fazer, aprende os fonemas brincando. E este curso do MEC e os vários outros cursos pagos que tem na internet vão te dar uma noção de onde a sua criança parou. Porque para a sua criança aprender a ler, ela precisa conhecer os fonemas de cada letra. Se ela não conhece os fonemas e se ela não associa os fonemas àquela letra, ela não vai conseguir entender aquilo. Se ela escreve de forma decorada. Se ela lê com muita dificuldade. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui em casa. Eu estava fazendo um after schooling com o meu filho. E a escola do meu filho disse que ia apresentar as vogais. Então eu pensei, bom, a escola vai apresentar as vogais, então eu vou focar nas consoantes mais simples. Ele tem só 3 anos, era uma coisa muito lúdica, era brincando de musiquinha, era brincando de gatomia, era andando na rua com ele e perguntando, filho, que som é esse? Nossa, que som interessante, né? Olha só, esse som faz... Primeira coisa é a criança ter essa consciência auditiva, essa consciência de ouvir alguma coisa, entender que isso é um som e conseguir relacionar esse som com alguma coisa que ela conhece. Olha esse som é um som de uma abelha. Qual que é o som que a abelha faz? Enfim, fui fazendo isso com meu filho com as consoantes. Até que eu percebi que a escola estava ensinando meu filho a tracejar as letras, a fazer o traço da letra A, a fazer o traço da letra E, fazer o traço da letra E, mas ele não estava aprendendo os sons dessas letras. Olha o grau de dificuldade para um pai, para uma mãe perceber o que ele precisa fazer quando ele se vê frente a isso. Então, quando eu falava, filho, que letra é essa? Ele dizia com toda tranquilidade, A. Mas quando eu perguntava qual o som que a letra A faz, de vez em quando, ele ainda falava, a letra A faz o som A, porque a gente também fazia em casa, mas eu perguntava, então, olha só, vamos ver o avião. O avião é avião. Com que letra avião começa? Ele não sabia responder, porque na escola ele estava sendo ensinado a decorar o que é a letra A. Ele não estava sendo ensinado a fazer essa equivalência entre os sons, a entender que o A é A, então se eu tenho avião, essa palavra começa com a letra A. Então eu tive que começar novamente as vogais com ele. Tá tudo bem, ele tem só 3 anos de idade, essa consciência fonológica vai sendo adquirida até os 4, até os 5 anos de idade, ele vai adquirindo essa consciência fonológica. Mas se eu não tivesse atenta a isso, ele passaria por essa fase sem ter
esta unidadezinha dentro da cabeça dele, e quando eu chegasse na fase de alfabetização de fato, eu sofreria muito, e eu seria essa mãe tentando contar para a criança: avião, começa com que letra? Escuta, avião, e a criança: com que letra que começa? E a criança: banana. Isso aconteceria, porque, de novo, eu tenho um fundamento que não foi cumprido. E você, que é pai e mãe, você só saberá quais são esses fundamentos se você tiver interesse, de fato, verdadeiro, na educação do seu filho. Se você enfiar esse filho na escola, se você tochar esse filho na escola, achando que a escola vai fazer por você uma coisa que é um dever seu, o seu dever não é só educá-lo civicamente, o seu dever é educá-lo de fato, em todas as áreas, um ser humano completo, não só um ser humano que diz bom dia, obrigado, que é o mínimo. É o seu dever de educar. Você está deixando na escola somente porque você precisa de uma ajuda. Você não é formado em pedagogia, você não consegue fazer isso sozinho. A escola é uma ajuda, a escola não supre o seu dever como pai, o seu dever como mãe, de fazer isto também, juntamente com a escola. E se você tochar esse menino na escola, se ele não for uma criança extrovertida, porque olha só, a escola não quer dizer que o seu filho é mais burro que o Enzo, que aprendeu no primeiro mês. Não quer dizer que o seu filho é mais tapado que a Valentina, que aprendeu no segundo mês, e porque eles aprenderam mais cedo, daí seu filho foi deixado de lado e vida que segue. Talvez o seu filho seja menos extrovertido que o Enzo e a Valentina. O seu filho tenha menos capacidade de capturar a atenção da professora para direcionar a professora para a atividade dele. Talvez o problema seja só esse. Pode ser que tenha uma dislexia envolvida, um TDAH envolvido, sabemos que sim. Mas talvez seja somente um traço de personalidade do seu filho que impede que ele precise da validação de uma autoridade dentro de sala. Às vezes ele não precisa da validação da professora, então para ele tudo bem a atividade dele ficar ok ou não ficar ok. Talvez isso só esteja acontecendo dessa forma. E aí, de novo, vai ser a sua responsabilidade acompanhar isso em casa. Se você não tiver interessado em saber o que está acontecendo com a sua criança, se você não se interessar por esses assuntos de alfabetização, de noções de matemática básica, e assim que os níveis forem subindo, você terá que subir os níveis com seu filho. Eu escuto muito: o meu filho trouxe uma atividade do colégio que eu não sei responder. Eu mesmo não sei esta matéria, criança. Vai procurar no Wikipedia. Que? Você não sabe uma matéria de ensino fundamental. Você não sabe uma matéria de ensino... Você é incapaz de aprender uma matéria de ensino médio. Você é incapaz de aprender uma matéria de ensino fundamental. Então pode jogar no lixo, então. Não, você é uma pessoa que precisa sentar no banco da escola e aprender de novo. Pô, veja bem. Se você não consegue acompanhar uma criança de um ensino fundamental, talvez o ensino médio, que seja, vá lá, já está formado. Agora, nos primeiros anos, até a quarta série, até os 11 anos de idade, que já mudou tudo os nomes, eu já tô velha, até os 11, até os 12 anos de idade, se você não consegue acompanhar o seu filho na escola, muito que bem, você precisa voltar para a escola junto com seu filho, e não ficar gritando com ele, e não ficar tacando coisa nele, e não ficar acreditando que você tá ensinando alguma coisa para essa criança usando este método. Por favor, vamos evitar. Vamos evitar a sua fadiga para você não perder os cabelos como eu e para o seu filho não se desinteressar completamente da vida de estudos simplesmente porque ele foi negligenciado nas primeiras fases de alfabetizagem dele. Estamos combinados? Eu espero que sim. Um beijo.